Boa tarde, primeiro ano, tudo em ordem? E os novos acontecimentos estão aí fazendo uma análise desse momento político tão singular, né, que nós estamos vivendo. Daria uma ótima reflexão filosófica, né? Pegando aí os parâmetros, principalmente do que seria ético, moral, desenvolvido por alguns filósofos, e político, se a gente observar aí os que discorrem muito essa área. Para nós terminarmos, então, o módulo 1, capítulo 2, nós paramos, então, na correção das atividades, né? Vamos ficar atentos aí, então, para nós terminarmos. E eu quero que vocês façam o seguinte: diante desse momento tão singular que nós temos vivido politicamente, vai lá no fórum de dúvida, coloca para ver se a gente consegue ter um debate bacana. Então vamos lá. Número 2, do Rio Grande do Sul. Imagine que um ser humano foi submetido a uma cirurgia por um cientista do mal. O cérebro da pessoa foi retirado do corpo e colocado numa cuba com nutrientes para que o mantém vivo. As terminações nervosas foram conectadas a um supercomputador científico que faz com que a pessoa tenha a ilusão de que tudo está perfeitamente normal. Parecem existir pessoas, objetos, o céu e etc. Mas, na verdade, tudo que a pessoa experimenta é resultado de impulsos eletrônicos que viajam do computador para as terminações nervosas. Aí tem a referência, Dupré, 2005, de onde foi tirado o texto. Aí tem assim: esse experimento mental, conhecido como o cérebro numa cuba, na sua versão contemporânea, foi criado pelo filósofo norte-americano Hilary Putnam. Na sua essência, o experimento é uma versão do argumento do gênio maligno, elaborado pelo filósofo René Descartes, do século XVII. Em ambos os casos, podemos dizer que esse tipo de experimento mental tem, em um primeiro momento, em relação à existência do mundo exterior. Então pensa, filósofo tratando de alguma coisa dessa natureza, então ele pergunta, ó, o que eu tenho que ficar atento é isso aí, ó. Um primeiro momento em relação à existência do mundo exterior. Qual o resultado disso? Um resultado o quê? Dogmático. Ele está colocando dogmas, regras. Apodítico. O que seria isso? Aquilo que não pode discutir, cujas premissas e proposições não podem ser refutadas, questionadas. É isso que significa essa palavra. Terceiro, cético. Depois, letra D, naturalista. Letra E, contraditório. Não, se ele está fazendo uma análise, é o quê? É o cético, que está falando da filosofia. E ele coloca aqui, ó, em ambos os casos, podemos dizer que esse tipo de experimento mental tem em um primeiro momento, em relação à existência do mundo exterior, resultado que é cético? Não acreditar. Aí, a próxima questão. Também ela é tranquila. Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, e que, da mesma maneira, nada existe do ponto de vista da verdade, que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com essa doutrina, nada procurando evitar e não se desviando do quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. Aí tem Vidas e Sentenças do filósofo ilustre, que é de Laércio, 1988. O ceticismo
conforme sugerido no texto, porque ele começa assim, ó, nada é nobre, nem verdadeiro, justo ou injusto, tá vendo? Por que que ele fala? O ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por quê? Tem assim, desprezar qualquer convenções e obrigações da sociedade? Claro que no texto não nos reporta isso aí. Atingir o verdadeiro prazer como um princípio de uma vida feliz? Defender a indiferença e a impossibilidade de ter alguma razão? É essa a questão. Prestem atenção, vou voltar um pouquinho só para vocês entenderem. Ó, ele fala, quem criou a questão fala que é essa letra C. Defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma... Defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. Pierro afirmava que nada é nobre, nem vergonhoso, justo ou injusto, e que, da mesma maneira, nada existe no ponto de vista da verdade, que os homens agem apenas segundo a lei e costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com essa doutrina, nada procurando evitar e não se desviando do que fosse. Ok? Então é uma questão assim, como essas questões desse módulo, elas são simples, o problema é a gente conseguir compreender. Então o que você tem que fazer? Você tem que parar já que nós estamos tendo tempo, porque quando você for fazer vestibular não tem, que aí o tempo é mais corrido. Então você já tem que pensar rapidamente. Aqui não. Se você voltar novamente, sabendo que era defender a indiferença e impossibilidade de obter alguma certeza, ele vai defender isso, essa indiferença e a impossibilidade que eu obtenha alguma certeza. Aí você vai e tenta compreender com o texto. E a última questão, número 5, Enem. Como eu sempre falo para vocês, nas questões de humanas do Enem, elas são bem interpretativas. Então, a probabilidade de acerto é muito grande. Quer ver? Prestem atenção. O brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados, mas vive sobre o espectro da corrupção, revela a pesquisa. Se o país fosse resultado dos padrões morais que as pessoas dizem aprovar, pareceria mais com a Escandinávia do que a Brusundanga. Isso aí, então, ninguém é inocente, de Lima Barreto, e nada melhor para fazer uma análise desta questão, desse momento político que nós estamos vivendo. Você imagina aí o que aconteceu da semana passada, do final da semana passada para essa semana, tá todo mundo estarrecido com algumas coisas que ocorreram, e mais uma vez vergonhosa no âmbito político, e essa questão, ela diz tudo. Aí olha aqui para você ver, o distanciamento entre reconhecer e cumprir efetivamente o que é moral constitui uma ambiguidade inerente ao ser humano, porque as normas morais são o quê? Letra D, nem vou falar sobre os outros. Letra D, criadas pelo homem, que concede a si mesmo a lei a qual deve se submeter. Então, eu crio, criadas pelo homem, que concede a si mesmo a lei a qual deve se submeter. Eu crio, e aí então, traduzindo a pura conveniência, né? Porque essa acaba sendo o quê? No quesito moral, se a gente for olhar dentro da nossa lei da ética, existem. Então, isso aí que eu deveria. Mas acaba sendo o quê? Seria, então, muito... aquela coisa assim, ela existe, mas eu vou dar um jeitinho para ela ficar ao meu lado. Então, essa questão, tenta fazer uma análise desse momento que nós estamos vivendo
da história política do Brasil para você fazer uma análise filosófica no quesito moral e ético. Obrigado. Qualquer coisa que vocês tiverem afim da gente discutir mais a respeito disso, vai lá no Fórum de Dúvidas, tá? Um abraço, meu querido.